Você já acordou um dia sem conseguir explicar o que havia mudado. Não tinha acontecido nada. Nenhuma perda visível, nenhuma ruptura clara, nenhuma crise que justificasse o que você estava sentindo. Mas alguma coisa estava diferente. Aquele sabor que as coisas tinham, o sabor de pertencer ao lugar onde você estava, tinha sumido, quietamente, sem avisar. E o que ficou no lugar foi isso, uma estranheza suave, persistente, que não vai embora quando você dorme e está lá quando você acorda. Como se o chão debaixo dos seus pés ainda fosse o mesmo, mas você soubesse, de alguma forma que não consegue articular, que ele não é mais seu. Não é angústia, não é desespero, é algo mais quieto que isso. E mais perturbador, de certa forma, porque você não consegue apontar para onde dói. As conversas de antes ainda acontecem. As pessoas ao redor continuam sendo quem são. Seu trabalho ainda existe, seus hábitos ainda existem, o calendário ainda gira. Mas tudo isso agora parece levemente deslocado, como se você estivesse assistindo a um filme que conhece de cor, mas já não consegue se lembrar por que amava tanto aquela história. Você tenta se puxar de volta, tenta lembrar o que te motivava, tenta reconectar com as versões antigas da sua vontade, com o entusiasmo que tinha quando esse caminho ainda parecia a coisa mais importante do mundo. Mas elas não estão lá, e isso assusta, porque a mente foi treinada para acreditar que motivação é saúde, que querer é sinal de que você está bem, que o esvaziamento é o começo de alguma coisa errada. Mas, e se não for? E se o que você está sentindo agora não for o começo de um colapso, mas o sinal mais preciso que você já recebeu de que algo dentro de você já se recusou a continuar sendo o que era? Fique aqui por um segundo. Não corra para a explicação ainda. Só sinta o peso disso. Você está no meio de algo. E o que torna esse meio tão desorientante é que ele não tem a forma que você esperava. Não é uma crise com bordas definidas. Não é um esvaziamento que tem fundo visível. É um intervalo. O tipo de intervalo que acontece não quando algo termina, mas quando algo maior está começando a ocupar o espaço que o que terminou deixou. Você não está perdido. Você está no limiar. E o limiar tem uma qualidade que nenhuma outra fase tem. Ele não pode ser apressado. Não pode ser forçado. Não pode ser encurtado pela força da vontade ou pela intensidade do desejo de sair dele. Ele tem o seu próprio tempo. E esse tempo, por mais frustrante que pareça, é exatamente o tempo necessário para que o que está acontecendo dentro de você possa acontecer completamente. Existe uma coisa interessante que acontece com as coisas que estão prestes a se transformar. Elas ficam quietas primeiro, não imóveis. Quietas. Há uma diferença que importa muito aqui. A imobilidade é a ausência de movimento. É a estagnação real. O tipo que não tem direção porque não tem impulso. A quietude é o tipo de movimento que não pode ser visto ainda, porque está acontecendo numa camada que os olhos não alcançam. É o movimento que acontece antes de todo o movimento visível. É a reorganização que precede a forma. Na natureza, todo ciclo de transformação tem essa fase. O grão de trigo que está prestes a germinar não parece de fora diferente do grão que vai apodrecer. A casca tem a mesma textura, a mesma cor, a mesma aparência de coisa parada, mas dentro dela, alguma coisa já cedeu. Alguma estrutura rígida já afrouxou seus fios. Algo que era sólido começa a se reorganizar em estado de prontidão para uma forma que ainda não tem nome. E se você olhasse para esse grão sem saber o que está acontecendo, pensaria: isso não está crescendo, isso está apodrecendo. Mas você estaria errado. Você está apenas confundindo recalibração com deterioração. E essa confusão específica, é a que mais cobra preço de pessoas que estão no exato meio de uma virada. Porque ela não é abstrata. Ela aparece na prática, no dia a dia, em cada manhã em que você acorda, esperando sentir algo diferente, e o estado continua o mesmo. Ela aparece quando você olha para as pessoas ao redor que parecem avançar, parecem ter clareza, parecem saber para onde vão, e você está aqui, nesse estado indeterminado que não tem forma boa para mostrar para ninguém. E a mente, que quer tanto resolver isso,
que quer tanto encontrar o problema e consertá-lo, começa a trabalhar, começa a construir hipóteses. Talvez seja a dieta, talvez seja o sono, talvez seja uma carência afetiva que não foi reconhecida. Talvez seja que você tomou uma decisão errada em algum ponto e agora está colhendo as consequências. E se puder identificar qual decisão foi essa, poderá voltar atrás e corrigir o curso. Mas a mente está procurando no lugar errado. O que você está sentindo não tem uma causa que pode ser corrigida com uma mudança de hábito. Não tem uma decisão errada na origem que pode ser desfeita. Tem uma transformação em andamento que está acontecendo na frequência que precede a forma e que não vai parar de acontecer só porque você está desconfortável com o processo. A questão não é como parar isso. A questão é como permanecer dentro disso sem que o desconforto te faça sabotar o que está sendo construído. Porque a mente foi treinada para acreditar que progresso looks like constant activity, como dizem em inglês, que progresso se parece com movimento constante, ação constante, resultado visível. E ela foi treinada assim não por acidente, mas porque em boa parte da vida isso é verdade. Você planta, você rega, você colhe, você estuda, você pratica, você melhora. A relação de causa e efeito é visível, é rastreável, é gerenciável. Mas transformação de identidade não funciona assim. Transformação de identidade funciona de baixo para cima, não de cima para baixo. Começa não nos comportamentos, não nas decisões, não nas escolhas conscientes, mas na substância que alimenta tudo isso, na frequência fundamental do que você é, no nível que não tem linguagem ainda, no nível que o corpo sente antes da mente nomear. E quando a transformação está acontecendo nesse nível, o que você vê de cima, o nível visível, mensurável, comparável, não mostra o processo. Mostra apenas o espaço que o velho deixou antes do novo ter forma o suficiente para ser visto. E esse espaço, visto de cima, parece parada, parece ausência, parece exatamente o oposto do que está acontecendo. Pense na diferença entre tensão e dor. Dor é o sinal de que algo está sendo danificado. Tensão é o sinal de que algo está sendo mobilizado. O arco que está sendo tensionado não está sofrendo. Ele está sendo preparado para uma trajetória que a corda solta nunca poderia alcançar. A tensão não é o problema a ser resolvido. É a preparação que precisa acontecer completamente para que o que vem a seguir tenha a força necessária. O que você está sentindo agora tem a textura da tensão, não da dor. E a razão pela qual parece dor é que ninguém te ensinou a diferença. Ninguém te disse que o estado que antecede uma mudança real, uma mudança que acontece na raiz e não apenas na superfície, é um estado que parece exatamente com isso, quieto, desorientante, levemente sem sentido. Como se a vida estivesse esperando por você. Como se algo que você não consegue nomear soubesse exatamente onde está indo, mas não precisasse te contar ainda. E há algo no seu corpo que reconhece esse estado. Não na cabeça, no corpo. Uma leveza que não é paz, exatamente. Uma vastidão que não é vazio, exatamente. Como se o espaço interno que as velhas vontades ocupavam ainda estivesse ali, mas agora desocupado. E você ainda não sabe o que vai ocupar esse espaço, mas já sente que é algo maior do que o que estava antes. Isso não é ilusão. Isso não é racionalização. Não é uma história confortante que você está construindo para se sentir melhor sobre um estado que simplesmente está ruim. Isso é o sinal mais honesto que você pode receber de que algo dentro de você já atravessou uma fronteira que sua vida física ainda não sabe que foi atravessada. Existe uma coisa que a física descobriu sobre partículas, não como metáfora, mas como fato observado, mensurado, confirmado repetidamente ao longo de décadas de investigação, que ressoa de uma maneira estranha com o que você está vivendo agora. Antes de um elétron saltar de um estado de energia para outro, existe um período em que ele não está nem num nem noutro. Um período de indeterminação onde múltiplas possibilidades coexistem sem que nenhuma delas tenha se tornado realidade ainda. A física chama isso de superposição. E é importante entender o que isso significa de verdade, porque não é uma abstração poética.
Superposição é o estado mais dinâmico que uma partícula pode ocupar. Não é inatividade, não é ausência. É o estado onde o maior número possível de futuros coexiste simultaneamente, onde nada foi descartado ainda, onde tudo, literalmente tudo, ainda é possível. O que fecha as possibilidades é a observação, é o colapso, o momento em que o sistema interage com o ambiente de uma maneira que força uma das possibilidades a se tornar real. E quando isso acontece, a partícula salta, não gradualmente, instantaneamente, sem estágio intermediário visível. Um momento está aqui, o próximo momento está lá. Sem transição registrável, sem caminho rastreável, você reconhece esse estado, você está nele agora. Aquela sensação de estar entre quem você era e quem ainda não sabe que vai ser, entre o que fazia sentido e o que ainda não tem forma, entre a frequência que você conhece e a frequência que já está sendo habitada por uma versão de você que ainda não chegou completamente aqui. Essa sensação é superposição, não como metáfora, mas como estado real, como o período em que mais versões de você existem simultaneamente do que em qualquer outro momento da sua vida. E o que vai acontecer a seguir não vai depender de quanto você se esforçar, vai depender de como você responde ao que já está acontecendo. Vai depender de se você aguentar a superposição sem forçar um colapso prematuro, sem escolher uma possibilidade por urgência quando o tempo certo ainda não veio, sem voltar para a frequência velha porque a nova ainda não tem forma suficiente para dar conforto. Há um tipo de pessoa que, quando chega nesse estado, entra em pânico. Não um pânico explodido, não o tipo que aparece claramente e pode ser identificado como pânico. Um pânico quieto, metódico, disfarçado de responsabilidade, disfarçado de produtividade, disfarçado de esforço honesto para sair de uma situação que não está funcionando. Ela começa a se mover mais, a preencher mais espaço com ação, a criar mais urgência onde havia calma necessária, a chamar de preguiça o que era recalibração, a chamar de estagnação o que era gestação, a interpretar o silêncio como sinal de que parou de funcionar. E então, em resposta a esse sinal falso, começar a forçar o que só pode acontecer naturalmente. Ela pega o silêncio, que é o estado mais fértil que ela já ocupou na vida toda, e enche de ruído, porque ruído parece progresso, porque movimento parece segurança, porque parar, mesmo que seja o tipo de parar que está cheio de algo, se reorganizando no nível mais fundamental possível, parece um fracasso que ela não consegue se permitir, e o resultado é que ela permanece suspensa, não porque não estava pronta para atravessar, não porque o processo falhou, porque ela não aguentou a quietude o tempo suficiente para que o processo se completasse, porque a quietude, quando você não sabe o que ela é, parece a coisa mais perigosa do mundo. E porque o pânico, quando você não o identifica como pânico, parece responsabilidade. Mas existe outro tipo de pessoa. Ela também sente o desconforto. Ela também sente a vertigem de não saber onde está pisando. Ela também escuta a voz que diz que precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa, para que isso volte a fazer sentido, para que a vida volte a ter a textura de uma coisa que ela reconhece como sua. Mas ela aprende, não de uma hora para outra, não sem custo, não sem os dias em que o desconforto ganha e ela cede, a ficar no meio, a deixar a quietude ser quietude, sem tentar transformá-la em movimento antes da hora. E o que acontece com essa pessoa é diferente, não porque ela tem algum talento especial, não porque foi escolhida para uma experiência que outros não têm acesso, mas porque ela aprendeu a confiar num sinal que a maioria das pessoas foi treinada para ignorar, ou para interpretar como problema. Você não está parado porque está falhando, você está quieto porque está chegando. Tem uma coisa que muda quando você para de interpretar esse estado como problema. A primeira coisa que muda é a qualidade da sua atenção. Quando você está convencido de que algo está errado, sua atenção fica estreita. Fica focada em encontrar o erro, localizar o problema, identificar o que está impedindo o progresso, consertar o que está quebrado. E com essa atenção estreita, você passa por cima de coisas pequenas, coisas sutis, o tipo de coisa que não grita,
que não se apresenta com urgência, que apenas está lá, quieta, esperando ser notada por alguém cuja atenção não está ocupada com a emergência fabricada de que algo precisa ser resolvido agora. Uma conversa que acontece por acaso e deixa uma frase parada dentro de você por dias, com aquela qualidade de ter chegado de algum lugar que importa. Um pensamento que surge no meio do nada e tem uma densidade diferente dos outros pensamentos. Não mais elaborado, não mais brilhante, apenas mais sólido, como se tivesse substância onde os outros têm apenas forma. Uma emoção que não tem causa aparente, que vem e vai no mesmo dia, mas que você reconhece de algum lugar, que carrega algo familiar que você não consegue nomear, mas que tem o sabor de algo real. Esses não são acasos. Esses são microajustes. São o campo ao redor de você, se reorganizando enquanto sua frequência muda. São sinais de que algo está se alinhando antes que o alinhamento seja visível. São as primeiras evidências de uma mudança que ainda não tem forma suficiente para ser confirmada pela experiência direta, mas que já está ativa no nível onde as experiências se formam antes de chegar à superfície. Mas você só consegue ver esses sinais se não estiver olhando para outra coisa. E a outra coisa que as pessoas costumam estar olhando, de forma quase invariável quando estão nesse estado, é o que ainda não veio, o resultado que ainda não apareceu, a confirmação que ainda não chegou, a forma que ainda não tomou o espaço que o velho deixou, a prova de que está funcionando, a evidência de que o processo que você está confiando é real e não é só uma história que você está contando para si mesmo, para não ter que encarar a possibilidade de que simplesmente está parado, e enquanto olham para o que não veio, passam por cima do que está chegando, devagar, quietamente, no jeito que todas as coisas reais chegam. Aqui tem algo que precisa ser dito com cuidado, porque é fácil de entender errado, e entender errado muda tudo. Quando falamos sobre o estado que precede uma virada real, não estamos falando de esperar. Espera é passiva. Espera terceiriza o processo para alguma força externa. Espera olha para fora e pergunta: quando vai chegar? Espera é o estado de quem colocou um pedido e está na fila, com o controle fora das próprias mãos. O que estamos falando é de outra coisa completamente diferente. É de uma presença ativa dentro da quietude. É a diferença entre uma semente no solo que está inerte e uma semente que está em processo de germinação que você não pode ver, mas que está acontecendo com uma precisão e uma urgência biológica que não precisam de nenhuma intervenção externa para continuar. A semente não está esperando. A semente está em plena atividade, só que essa atividade está acontecendo na escala em que você não vê. Você não precisa forçar a germinação, mas você precisa não arrancar a semente do solo antes da hora. E arrancar a semente antes da hora é exatamente o que acontece quando você força uma resposta para o silêncio. Quando você decide que a falta de resultado visível é prova definitiva de que não está funcionando e que você precisa mudar de abordagem agora. Quando você volta para os velhos padrões, não porque eles são certos, não porque fazem sentido para onde você está indo, mas porque são conhecidos, e o conhecido, mesmo quando não serve mais, tem o conforto anestésico da familiaridade. O seu sistema nervoso conhece o velho padrão de um jeito que não conhece o novo. Conhece a textura, o ritmo, o custo emocional e a recompensa previsível. É como uma trilha, que você já andou tantas vezes que seus pés encontram o caminho sem precisar olhar para o chão. E quando você está desorientado, quando o estado atual parece sem norte, há uma atração quase gravitacional de volta para a trilha conhecida. Não porque ela é boa, porque é familiar. O novo ainda não tem trilha. O novo é mato cerrado. É terreno que ninguém cartografou porque ninguém passou por aqui ainda. Pelo menos não por este caminho específico que é o seu, com a sua história, a sua frequência, a sua forma particular de ser o que você é. E o desconforto que você sente ao olhar para esse terreno não mapeado não é sinal de que você está indo na direção errada. Não é sinal de que você deveria voltar para a trilha conhecida. É sinal de que você está indo para algum lugar que não existe no mapa antigo. E lugares que não existem no mapa antigo são, por definição, lugares que você ainda não foi. O que significa que eles não têm as limitações dos lugares que você conhece.
o que significa que eles têm a possibilidade real de ser algo diferente do que sua história até agora permitiu. Existe um conceito que a neurociência vem investigando com uma profundidade crescente nas últimas décadas, não como especulação, mas como resultado de observação direta de como o cérebro funciona quando alguém está passando por uma mudança real. Eles chamam de janelas de plasticidade. São períodos em que o cérebro está em estado de reorganização intensa, em que os circuitos antigos estão afrouxando sua rigidez, perdendo a automaticidade que fazia seus padrões parecerem inevitáveis, e novas conexões estão sendo formadas, não por decisão consciente, mas por processo. A ciência descobriu nas últimas décadas que esses períodos não acontecem apenas na infância, como se acreditou por muito tempo. Acontecem ao longo de toda a vida, geralmente desencadeados por experiências que perturbam o padrão estabelecido de forma suficientemente profunda para que o sistema não possa simplesmente continuar operando como antes. Que tipo de experiências desencadeiam esses períodos? Exatamente o tipo que você está tendo agora. A sensação de que o antigo não cabe mais. A perda do sabor das coisas que antes motivavam. O esvaziamento das ambições que antes tinham tanta força que pareciam a coisa mais real do mundo. A desorientação suave, persistente, que não tem causa clara o suficiente para ser atribuída a um evento específico. Essas experiências são o que abre as janelas. E o que torna as janelas abertas tão desconfortáveis, o que explica tantos dos sintomas que você está sentindo, é que quando a estrutura antiga afrouxa, você perde a sensação de continuidade que normalmente faz tudo parecer coerente. A sensação de que você é a mesma pessoa que era ontem, que vai continuar sendo a mesma pessoa amanhã, que existe um fio que conecta todas as versões de você num arco narrativo que faz sentido. Que essa sensação de continuidade, que a maioria das pessoas nunca questiona, porque é tão constante que passa por invisível, como o ar que você respira sem notar que está respirando, quando ela falha, quando ela fica inconsistente, quando você se olha no espelho e não reconhece completamente quem está olhando de volta, a interpretação imediata é que algo está errado. Mas o que está errado não é você. O que está acontecendo é que uma identidade antiga está cedendo espaço para outra. E o espaço entre uma e outra, esse espaço que não é nenhuma nem outra, que tem a qualidade de não lugar que os limiares sempre têm, é onde você está agora. Não é lugar de ficar para sempre, é lugar de atravessar. Mas atravessar não significa correr, não significa forçar, não significa que quanto mais depressa você sair desse estado, melhor. Significa estar presente o suficiente para notar o que está mudando enquanto muda. Para carregar o reconhecimento do que está acontecendo ao longo do processo, ao invés de chegar do outro lado sem saber o que atravessou. Há algo que ninguém menciona sobre a fase do meio e que importa muito para como você navega o que está vivendo. Ela tem duas texturas diferentes e a maioria das pessoas só conhece uma. A primeira textura é a do vazio, o esvaziamento das coisas antigas, a perda do sabor, a sensação de que a motivação foi embora sem deixar endereço. Esta é a textura que a maioria das pessoas sente primeiro e que ocupa a maior parte da experiência consciente do processo, porque é desconfortável o suficiente para exigir atenção e porque é essa textura que os padrões antigos de resolução de problemas tentam resolver. A segunda textura é mais sutil. Ela começa a aparecer, não de forma dramática, não de forma que convida à análise, quando você para de lutar contra a primeira, quando você deixa de tentar resolver o vazio e começa apenas a estar dentro dele sem resistir. É uma espécie de leveza, não euforia, não empolgação, não a leveza de algo que vai bem e que você consegue mostrar para alguém. Uma leveza que tem a qualidade de algo que foi colocado no chão depois de muito tempo, sendo carregado sem saber que estava carregando. Como se você não soubesse o quanto aquele peso estava lá, não até o momento exato em que deixou de estar. Que essa leveza tem uma implicação importante, que vale examinar com cuidado porque ela vai na contramão do que a maioria das pessoas acredita sobre si mesma nesse estado. O que você estava carregando, aquele conjunto de vontades,
ambições, expectativas, versões de você mesmo que você mantinha vivas com esforço, identidades que você sustentava para o mundo e para você mesmo. Você estava carregando tudo isso com uma força que consumia energia que você não sabia que estava gastando. Estava consumindo porque não era natural. Estava consumindo porque exigia manutenção ativa. Estava consumindo porque era uma versão de você construída em cima de certas premissas sobre o que você deveria ser, o que deveria querer, o que deveria parecer para o mundo. E manter essa versão coesa exigia trabalho invisível, constante, que nunca aparecia no balanço, mas que estava sempre lá. E agora que você parou de carregar, agora que os fios que te prendiam àquela versão começaram a soltar, um por um, sem drama, sem cerimônia, você sente o que sobra quando o peso vai embora. E o que sobra é você, não a versão curada, não a versão com as respostas certas, não a versão que sabia o que deveria querer e seguia nessa direção com a convicção de alguém que acreditou na história que estava contando. Você, sem o roteiro, sem o papel, com uma simplicidade que pode até assustar no começo, porque você não está acostumado a encontrar a si mesmo tão diretamente. E essa versão, mais quieta, mais simples, menos equipada com as certezas que a versão anterior carregava, tem algo que as versões anteriores não tinham. Ela é verdadeira. Existe algo que acontece nas bordas de uma mudança real e que a maioria das pessoas interpreta quase invariavelmente como sinal de que está indo para trás. As coisas antigas voltam. Não porque nunca foram embora, porque estão sendo liberadas. Padrões que você achava que tinha resolvido reaparecem com uma clareza que pode ser desconcertante, como se o trabalho que você pensou que tinha feito nunca tivesse realmente acontecido. Situações que lembravam capítulos encerrados se reabrem de formas que não foram solicitadas. Pessoas que pertenciam a versões anteriores de você surgem de volta no caminho, às vezes de formas literais, às vezes só na memória, às vezes na forma de dinâmicas que repetem exatamente o que você acreditou ter superado. E a leitura imediata é: eu não evoluí. Estou girando em círculos. Ainda não saí de onde estava. Todo esse tempo, toda essa energia, todo esse processo interno que eu achei que estava acontecendo, e estou no mesmo lugar. Mas essa leitura está errada. Está errada de uma forma que tem consequências reais, porque a leitura errada gera uma resposta errada. E a resposta errada prolonga exatamente o que você está tentando atravessar. Essas coisas não estão voltando porque você falhou. Estão voltando porque você cresceu o suficiente para que elas possam sair. Há uma diferença enorme, e ela precisa ser sentida, não só compreendida, entre um padrão que te controla e um padrão que você está vendo com clareza suficiente para reconhecer como padrão. No primeiro estado, você está dentro do padrão. Você não o vê porque você é ele. Ele não aparece como padrão, não aparece como algo que tem bordas, que pode ser observado de fora, que tem uma história e um mecanismo. Aparece apenas como realidade, como o jeito que as coisas são, como você. No segundo estado, você está fora o suficiente para observá-lo. E a observação, aqui, não é intelectual. Não é você analisando o padrão com a mente clínica de um pesquisador. É uma percepção que acontece no corpo antes da mente. A percepção de reconhecer algo de fora ao invés de ser algo de dentro. E só quando você está fora é que ele pode ser nomeado. E só quando pode ser nomeado é que pode ser liberado. O retorno das coisas antigas não é sinal de regressão. É o sinal mais claro possível de que você está na fronteira. A fronteira de uma mudança real tem sempre esse caráter. Ela convoca para um último encontro tudo aquilo que ainda está guardado na frequência antiga, como se houvesse uma triagem antes da passagem, como se o que vai acontecer a seguir pedisse uma clareza absoluta sobre o que vai ficar para trás. E a única forma de ter essa clareza é através do encontro direto, não da evitação. E a única forma de passar por essa triagem sem ficar preso nela é não fugir dela, é olhar para o que voltou sem se identificar com ele, sem colapsar de volta nele, sem deixar que a familiaridade do padrão te convença de que você ainda é ele, sem interpretar o encontro como prova de fracasso. É reconhecer: eu conheço isso.
E já não sou isso. Tem um vídeo aqui no canal que entra nessa mesma camada por um caminho diferente, mais devagar, com um ângulo que complementa o que você está ouvindo agora. Não sei se é o momento certo para você, mas se o que está sentindo pede mais espaço para ser processado, ele está lá. E deixei uma coisa nos comentários fixados também. Não é atalho para nada, é apenas continuação para quem quiser ir mais fundo pelo mesmo território. Aqui é onde fica mais quieto. Não porque o assunto ficou mais simples, porque estamos chegando no lugar onde as palavras importam menos que o silêncio entre elas. Onde o que está sendo descrito não pode mais ser apenas compreendido, precisa ser reconhecido de dentro. Você provavelmente já teve uma experiência de entrar numa sala que estava cheia de pessoas e sentir algo mudar no ar do seu próprio interior. Não em resposta a nenhuma coisa específica, não por uma razão que você conseguiria articular se alguém perguntasse. Só porque o ambiente tinha uma qualidade e você tinha outra. E o encontro dessas duas qualidades criou uma sensação imediata, de conforto ou de estranheza, de pertencimento ou de inadequação, de expansão ou de contração. Isso não é metáfora para outra coisa. Isso é frequência. Você está constantemente emitindo e captando informação que não passa pela mente racional. Informação que o corpo lê antes do pensamento se formar. Informação que o campo ao redor de você responde antes que você saiba o que está pedindo. Informação que determina muito antes de qualquer decisão consciente o que vai aparecer e o que não vai aparecer no espaço da sua experiência. E o que você emite não é determinado pelo que você pensa. Não é determinado pelo que você afirma querer. Não é determinado pelo que você aspira a ser. Não é determinado pelos objetivos que você escreveu no caderno ou pelas afirmações que você repetiu para si mesmo pela manhã. É determinado pelo que você genuinamente, na textura do momento a momento, sem performance, sem cuidado para o que parece, é. E isso tem uma consequência muito concreta para o que estamos falando aqui. Quando a vida parece estranha, quando as coisas ao redor parecem levemente deslocadas, quando as relações antigas parecem mal ajustadas, quando o ambiente que antes era familiar agora parece pertencer a outra pessoa que tem o mesmo nome e a mesma história que você, mas não é completamente você. A razão não é que o mundo mudou enquanto você ficou parado. A razão é que você mudou, por dentro, no nível que não tem palavras ainda. No nível que a mente não mapeou ainda porque o mapa sempre atrasa em relação ao território. E o estranhamento que você sente não é alienação. Não é sintoma de que algo quebrou na sua relação com o mundo. É atrito de frequência. É o que acontece quando o que você é por dentro e o que está ao seu redor por fora já não vibram na mesma nota. Quando a sua frequência interna adiantou, moveu para um registro que os elementos ao redor ainda não alcançaram, e essa diferença se manifesta como a sensação de que as coisas não encaixam mais da forma como encaixavam. Não é o sinal de que você está no lugar errado. É o sinal de que você está se tornando alguém para quem esse espaço de antes, esse conjunto de relações, hábitos, ambições, contextos, já não é o destino final. Pense nisso por um momento. Não como ideia, mas como memória de algo que você já viveu. Você já esteve numa situação onde tudo ao redor ficou irrelevante, porque algo interno estava tão presente que tinha mais peso que qualquer coisa externa, onde a realidade ao redor continuava acontecendo, mas você estava de alguma forma mais na sua experiência interna do que no contexto que a cercava. Talvez num momento de luto profundo, quando o mundo ao redor continua girando normalmente, mas você está tão dentro da experiência que o normal parece de outro planeta. Ou num momento de amor muito intenso, onde a presença de uma pessoa específica tem mais realidade do que tudo o mais ao redor. Ou naquele tipo de clareza que às vezes vem no meio da noite, quando o silêncio é denso o suficiente para que você ouça o que normalmente não ouve. Quando a mente quieta revela algo que a mente ocupada nunca teria espaço para mostrar. Nesses momentos, o externo recua. Não porque desaparece, não porque perde sua substância física, mas porque você está mais presente do que ele. Sua realidade interna tem mais peso, naquele momento, do que qualquer coisa que está acontecendo fora de você.
O que você está experienciando agora tem a mesma estrutura fundamental, mas é mais lento, mais espalhado no tempo, menos dramático, menos identificável como evento. Não acontece em um momento, não tem o caráter concentrado das experiências que ficam na memória como marcos. Mas ao longo de dias, semanas, talvez meses, há um estado prolongado de presença interna que está crescendo em relação ao externo. Um estado de ser que está se tornando mais real do que o contexto ao redor. E isso é perturbador de um jeito específico, porque o jeito que fomos ensinados a nos orientar é pelo externo, a avaliar o que está acontecendo com base no que é visível, mensurável, comparável, a tomar como referência de realidade aquilo que pode ser confirmado de fora. E quando a sua realidade interna começa a ter mais peso do que a confirmação externa, quando você começa a saber coisas que não têm evidência ainda, quando você começa a reconhecer direções que não têm forma ainda, o sistema de orientação que você usou a vida toda não encontra referência. Isso não é loucura, é o começo de uma navegação diferente, mais interna, mais dependente de algo que não tem nome fácil, mas que você reconhece quando está presente e reconhece a ausência quando não está. Existe um momento específico numa mudança de frequência que não é anunciado. Você não acorda sabendo que ele aconteceu. Não há um ponto na linha do tempo onde você possa colocar o dedo e dizer: foi aqui, foi neste dia, neste momento específico. Você acorda um dia e percebe de um jeito quase casual, quase sem dar atenção ao próprio reconhecimento, que uma coisa que antes tinha peso não tem mais, que um pensamento que antes tomava espaço passou por você sem se instalar, que uma situação que antes teria te desestabilizado, que antes teria custado um dia inteiro de recuperação emocional, que antes teria entrado no ciclo de ruminação que você conhece tão bem, te deixou completo, curioso, presente, sem o custo emocional que ela sempre cobrava. E você pensa: espera, quando foi isso? Mas não tem resposta. Não tem um momento. Não tem a fronteira que você esperava cruzar, a linha visível que a mente queria identificar como prova de que a mudança foi real. Só tem o fato quieto e definitivo de que algo que era verdade deixou de ser. Algo que tinha peso perdeu o peso. Algo que tinha poder sobre você não tem mais. E a ausência desse poder não chegou como conquista, chegou simplesmente como fato. Essa ausência, a ausência da reação que não veio, do peso que não apareceu, do padrão que não se instalou como sempre se instalava, é o sinal mais concreto de que uma mudança real aconteceu. Não no que você pensa, no que você é. A mente quer dramaturgia para confirmar transformação. Quer o momento de virada com música crescendo e luz mudando. Quer o antes e depois com fronteira visível, com antes sendo claramente pior e depois sendo claramente melhor, com uma narrativa de superação que pode ser contada e que faz sentido como história. Mas as mudanças que duram, as que acontecem na raiz e não só na superfície, as que mudam quem você é e não apenas o que você faz, chegam assim, quietas, já feitas, tão integradas que parecem naturais, como se sempre tivessem sido assim, e parte de você vai querer questionar, vai querer perguntar: foi real isso? Como posso saber que não estou me enganando, que não é só que o padrão está dormindo e vai voltar com força? Mas essa pergunta já pertence à versão antiga. A nova versão não pergunta isso, não porque é ingênua, não porque perdeu a capacidade de discernimento, mas porque o discernimento mudou. Porque o que antes exigia verificação externa, antes exigia confirmação de fora, agora tem a solidez de algo que você simplesmente sabe. E na continuação desse saber, a realidade ao redor começa a reorganizar seus próprios elementos em resposta ao que você se tornou. Há algo de muito específico que acontece no campo de possibilidades ao redor de você quando sua frequência interna muda de verdade, quando a mudança não é apenas no pensamento ou na intenção, mas na substância do que você é momento a momento. As coisas começam a aparecer, não de forma explosiva, não com o caráter de evento que você ficou esperando. De forma silenciosa, quase casual, com aquela qualidade de inevitabilidade que as coisas certas têm quando chegam,
a sensação de que sempre estiveram a caminho e que só chegaram agora, porque era a hora. Uma oportunidade que não foi buscada, que aparece numa direção que você não estava olhando, com uma forma que você não teria reconhecido como oportunidade antes da mudança. Uma conversa que acontece no momento exato em que era necessária, com uma pessoa que tem exatamente o que você precisava ouvir naquele momento específico da travessia. Uma clareza sobre algo que estava confuso há meses, chegando não de um esforço deliberado de resolver, mas de um estado, chegando enquanto você estava fazendo outra coisa, enquanto sua atenção estava em outro lugar. Um encontro com alguém que, de alguma forma, já sabia o que você precisava saber, que fala a linguagem da frequência que você está assumindo, que confirma sem precisar confirmar que você não está no lugar errado. A maioria das pessoas chama isso de coincidência. Coincidência é o nome que a mente dá para aquilo que não consegue mapear no modelo linear de causa e efeito que usa para explicar como o mundo funciona. E o modelo linear tem muitas coisas certas sobre ele, mas não tem tudo. Não tem o que acontece quando a frequência muda e o campo responde. Porque quando você muda quem você é, o campo ao redor de você responde. Não porque há uma inteligência externa gerenciando as coisas para você, processando seus pedidos e enviando resultados como um sistema de atendimento cósmico, mas porque o que você emite e o que o mundo ao redor reflete são a mesma substância. O externo sempre foi espelho, não metáfora de espelho. Espelho no sentido mais literal possível, um reflexo em tempo real de uma frequência que é sua, que sempre foi sua, e que foi moldada ao longo de anos de crença sobre o que você merece, o que é possível, o que você é capaz de ser, o que a vida pode oferecer para alguém como você. Quando essa frequência muda, quando as crenças que a sustentavam perdem sua rigidez, quando os padrões que a alimentavam são reconhecidos e dispensados, quando o blueprint antigo começa a se desfazer para dar lugar a um que é mais verdadeiro, o espelho começa a mostrar algo diferente. E o que parecia impossível começa a ter a textura de algo simples. Não porque o mundo mudou suas regras para você, não porque você ganhou acesso a recursos que antes não tinha, não porque ficou mais merecedor ou mais capaz, porque você mudou. E o mundo ao redor sempre foi um reflexo fiel do que você genuinamente é. Aqui é onde o segundo piso se abre, e ele é mais fundo do que o primeiro. Tudo o que foi dito até agora sobre frequência, sobre mudança, sobre o estado que precede a virada, tudo isso está descrevendo algo muito específico que merece ser nomeado diretamente antes de continuarmos. Está descrevendo o processo pelo qual você para de ser uma versão de si mesmo que estava em contradição com o que genuinamente é. Isso precisa ser entendido com toda a precisão possível, porque é onde a maioria das interpretações espirituais sobre transformação se perde. Não estamos falando de tornar-se algo novo no sentido de adicionar características que você não tinha. Não estamos falando de desenvolver poderes que estavam dormentes, de acessar capacidades que precisavam ser desbloqueadas, de chegar a um nível superior a partir de um inferior. Estamos falando de deixar cair o que nunca foi você de verdade. E ao deixar cair o que nunca foi você, ao parar de sustentar com energia a versão construída, a versão performada, a versão que foi montada em resposta a expectativas de fora e de dentro que nunca corresponderam completamente com o que estava embaixo, o que fica não é menos do que o que havia antes. É mais. É mais porque é real. E o real tem uma densidade que a performance nunca tem, não importa o quanto a performance seja mantida com habilidade e convicção. O esvaziamento que você está sentindo não é perda de algo que você tinha, é descomplicação. É o momento em que a distância entre quem você é e quem você estava fingindo ser começa a diminuir. E diminuir essa distância tem um custo. O custo de soltar o que era familiar, o custo de ficar sem o roteiro enquanto o novo ainda não chegou. Mas tem também uma recompensa que só pode ser sentida de dentro. A recompensa de não ter que sustentar o que não é seu. Existe um ponto na travessia onde você começa a sentir algo que não é alegria, não é euforia, não é a sensação de ter chegado em algum lugar com fogos de artifício. É alívio, não o alívio de que algo ruim terminou, o alívio
de que você pode parar de fingir. Fingir que o velho ainda faz sentido quando não faz mais. Fingir que as antigas motivações ainda têm gosto quando você claramente não as sente mais. Fingir que você pode voltar a ser quem era, se só se esforçar o suficiente. Se só encontrar a técnica certa. Se só descobrir o que está faltando para que o padrão antigo volte a funcionar. Quando você para de fingir isso, não como decisão dramática, não como declaração para si mesmo, mas como simples reconhecimento tranquilo de que já não é possível manter aquele contrato com sinceridade, alguma coisa no corpo afrouxou. Você sente isso como um suspiro que você não sabia que estava segurando. Um soltar de algo que estava muito apertado, sem que você soubesse o quanto estava apertado, porque estava apertado há tempo suficiente para parecer normal. E no espaço depois do suspiro, tem uma quietude diferente. Não a quietude do vazio, do não saber, do sem direção que você sentiu na fase inicial. A quietude de algo que foi colocado no lugar certo depois de muito tempo, no lugar errado. Como quando uma articulação que estava desencaixada volta ao encaixe. Não com drama, não com cerimônia. Com um clique quieto que você sente no corpo antes de processar na mente. E nessa quietude, você começa a notar algo que não estava disponível antes. Você começa a saber coisas. Não de raciocínio, não de análise, de algo mais imediato e mais confiável do que qualquer processo mental. Uma percepção que chega antes da justificativa. Uma clareza sobre o próximo passo que não precisa de toda a arquitetura de convencimento que os passos antigos precisavam. Porque os passos antigos eram escolhas feitas contra a corrente. Eram decisões que a mente precisava defender, racionalizar, fortalecer contra a resistência de algo que sabia que não eram certos, mas que não tinha autorização para dizer isso em voz alta. E quando você finalmente está alinhado com a corrente, o próximo passo simplesmente se mostra, não como revelação dramática, como, obviamente, o que vem a seguir. Há algo sobre como a mudança de frequência se manifesta no mundo ao redor que é importante descrever com precisão. Não acontece de uma vez. Acontece em camadas, em categorias. Às vezes numa área da vida, enquanto as outras parecem ainda estar no ritmo antigo. Às vezes, na relação com uma pessoa específica, enquanto outras relações parecem imunes ao que está mudando. Às vezes nos pensamentos antes dos comportamentos, ou nos sentimentos antes dos pensamentos, ou na sensação corporal antes de qualquer coisa verbal. E isso pode criar a sensação de inconsistência, que é confundida com falta de progresso, de estar adiantado em um lugar e atrasado em outro, de ter clareza aqui e neblina ali. Mas não é inconsistência, é estratificação. Você não muda em bloco. Você muda em ondas onde cada onda alcança uma camada diferente da experiência e a reorganiza de acordo com a nova frequência. Algumas camadas são mais superficiais e mudam primeiro. Outras são mais fundas, mais enraizadas, mais antigas, mais associadas ao que você acredita ser irrevogável sobre si mesmo e levam mais tempo para serem alcançadas. E o trabalho que acontece nas camadas mais fundas é o menos visível. Não aparece nos comportamentos ainda. Não aparece nos relacionamentos ainda. Às vezes não aparece em lugar nenhum externo por um período longo o suficiente para questionar se está acontecendo. Mas está acontecendo. E quando finalmente alcança a superfície, quando a mudança que estava acontecendo nas camadas mais fundas finalmente sobe até onde pode ser visto, vai parecer que aconteceu do nada. Vai parecer que de repente você está diferente, que de repente as coisas ao redor responderam de um jeito que não respondiam antes. Mas não foi do nada, foi de camadas. E você estava em processo o tempo inteiro. Se o que foi descrito aqui ressoa em você, se em algum momento durante esse caminho você sentiu aquela pausa interna de reconhecimento, aquela sensação de que é exatamente isso que estava tentando nomear, então escreva nos comentários: eu estou no meio do salto. Não como declaração para o algoritmo, como o momento em que você deixa de resistir ao processo e começa a caminhar dentro dele conscientemente. Como âncora interna para o que você acabou de reconhecer. Vamos percorrer de volta o que foi dito aqui, não como resumo, mas como visão de cima,
como ver o mapa completo de um território que você acabou de atravessar. Você começou sentindo algo que não tinha nome, uma estranheza que não era crise, um esvaziamento que não era depressão, uma desorientação que não era perda de direção, mas que sentia como tudo isso ao mesmo tempo, e que a ausência de causa clara tornava mais perturbadora, não menos. O que foi nomeado primeiro foi o estado em si, não como problema a ser resolvido, mas como padrão a ser reconhecido. O padrão específico de alguém que está entre frequências, que já saiu de uma e ainda não chegou completamente na outra, que já não pode ser quem era e ainda não sabe completamente quem está se tornando. E esse padrão tem uma forma. Não é ruído aleatório. É o estado mais dinâmico possível, o estado de maior potencial, o estado que a física chama de superposição e que a experiência humana chama de limiar. O que veio a seguir foi a mecânica por baixo do estado. Por que o esvaziamento acontece? Porque a estrutura antiga está afrouxando. Porque a motivação some. Porque pertencia a uma versão que já está cedendo espaço. Porque as coisas antigas voltam, não para te prender, mas para ser liberadas. Porque o campo ao redor parece estranho, porque você mudou de frequência antes de o contexto ao redor ter alcançado a nova. E depois veio algo mais fundo, que o que está sendo liberado não é algo que você tinha e perdeu. É algo que você nunca foi de verdade. É a versão performada, construída, sustentada com esforço, sendo dispensada para revelar o que estava embaixo o tempo todo. E o que estava embaixo é mais quieto, mais simples, mais verdadeiro e mais capaz do que você esperava. A questão que fica, e que vai ficar por algum tempo ainda, é o que você faz com esse reconhecimento. E a resposta não é dramática. Não há prática nova para iniciar. Não há protocolo para seguir. Não há compromisso a fazer com si mesmo em forma de declaração. O que há é uma permissão. Permissão para não precisar que o estado atual faça mais sentido do que faz. Para não precisar que o progresso seja visível quando não é visível ainda. Para não precisar que o próximo passo seja claro antes de que seja claro. Permissão para estar no meio. E confiar que estar no meio é exatamente onde você precisa estar para chegar onde está indo. Essa confiança não é cega. Não é negar a dificuldade real do estado. Não é pretender que o desconforto não existe ou que a desorientação não custa. É uma leitura diferente do que o desconforto significa. Antes, algo está errado. Agora, algo está mudando. Antes, estou parado. Agora, estou num tipo de movimento que não tem forma visível ainda. Antes, perdi o rumo. Agora, o rumo que tinha não era o meu. E o próximo está se formando em tempo real. Existe algo que ainda não foi dito, e que talvez seja o mais importante de tudo que foi dito aqui. Você não está nesse processo sozinho. Não no sentido de que há alguém te acompanhando necessariamente. Não no sentido de que há uma rede visível de apoio ou uma comunidade identificada. Mas no sentido de que o que você está vivendo não é anômalo, não é exceção. Não é sinal de que alguma coisa deu especificamente errado com você que não deu com os outros. Há pessoas passando por exatamente isso agora. Não pelo mesmo caminho, não na mesma forma externa, não com a mesma textura de vida, mas pelo mesmo estado fundamental, o estado de alguém que já não cabe na versão antiga de si mesmo e que ainda não sabe completamente quem vai ser quando a travessia terminar. O estado de alguém que perdeu o gosto das coisas antigas sem saber ainda o que vai ter gosto do novo. O estado de alguém que está num limiar que a vida não preparou com linguagem ou com mapa. Essas pessoas não se identificam necessariamente com palavras específicas sobre jornada ou transformação. Muitas delas nem têm linguagem para o que estão vivendo, porque a linguagem que existe tende para os extremos, ou a crise clara ou a revelação clara. E o que elas estão vivendo é o meio, que é menos dramático, mas mais real do que qualquer extremo. Você faz parte desse grupo, não por mérito, não por escolha consciente, não porque foi selecionado para uma experiência especial, mas porque algo dentro de você já cedeu à pressão de se tornar mais inteiro. E essa cedência, uma vez iniciada, não tem desfazimento. O que acontece depois de um salto quântico não é o que a maioria das pessoas imagina. Não é uma vida transfigurada da noite para o dia.
onde tudo o que era difícil fica fácil e o que era ausente aparece de repente. Não é a sensação de ter chegado em algum lugar definitivo, onde o trabalho interno termina e começa algo que só é usufruto. O que acontece é algo mais simples e mais profundo do que isso. As coisas começam a ter o sabor certo. Não de euforia, não de gratidão performada, de adequação. Como quando você finalmente encosta numa posição confortável, depois de muito tempo, numa postura que doía sem que você notasse o quanto doía, porque o desconforto era tão constante que havia se tornado o normal. Você começa a perceber que os problemas continuam existindo. A vida não fica sem problemas, não é isso que acontece, mas que sua relação com eles mudou. Não porque você ficou mais corajoso, ou mais disciplinado, ou mais capaz de suportar, mas porque você é maior do que eles agora. Não no tamanho, no alcance. No fato de que eles não têm mais a capacidade de te definir, de que sua existência não está mais organizada em volta de resolver, ou evitar, ou sobreviver. E as oportunidades que antes pareciam bloqueadas começam a aparecer não porque o mundo mudou suas regras para você, mas porque você parou de ser alguém que só conseguia enxergar determinadas possibilidades. O campo de visão se abre quando a crença que o restringia perde sua coesão. E aí vem algo que é difícil de preparar alguém para receber: a facilidade, a sensação de que as coisas que antes custavam tanto não custam mais. Não porque se tornaram menos importantes, não porque você está menos comprometido, mas porque você parou de lutar contra a corrente e começou a se mover com ela. E a mesma distância que antes exigia esforço heróico, agora é percorrida quase sem nota. Isso pode desconcertar. Pode parecer que você deve estar fazendo errado, porque fazer certo sempre foi difícil. Pode parecer que a facilidade é suspeita, que há algo que você está perdendo, que em algum momento a conta vai chegar. Mas o que você está experienciando é alinhamento. E alinhamento não tem custo porque não há atrito. Não há energia desperdiçada de ser algo que não é. Não há a drenagem constante de manter viva uma identidade que nunca cabia completamente. Há apenas você, movendo-se na direção que é naturalmente sua, com a naturalidade que as coisas naturais têm. Você vai saber que atravessou quando não conseguir mais lembrar exatamente como era ser quem você era antes. Não porque esqueceu, não porque a memória some, porque a distância é grande o suficiente para que o passado pareça pertencer a alguém de quem você se lembra com afeto, mas não com identificação. Como reler uma carta que você mesmo escreveu há muitos anos. Você reconhece a letra, reconhece as preocupações, sente algo que é quase carinho pela pessoa que as escreveu, mas não é você. Você mudou tanto que não é mais a versão que aquelas palavras descrevem. E isso, essa distância, não é falta de continuidade. É prova de continuidade do que importa, porque o que continua não é o conjunto de características, não é a coleção de padrões que você herdou e desenvolveu e sustentou ao longo da vida. Não é a versão que você apresentava para o mundo e que o mundo reconhecia como você. O que continua é o que estava embaixo de tudo isso. O que sempre foi você antes de qualquer papel, qualquer expectativa, qualquer moldura de quem você deveria ser imposta por fora ou construída por dentro em resposta ao que aprendeu que precisava ser para sobreviver, para ser amado, para pertencer. E essa versão, mais quieta, mais simples, menos equipada com as certezas que a versão anterior carregava como escudo, tem algo que as versões anteriores não tinham completamente. Ela já está em casa, não em algum lugar externo, no estado de ser quem realmente é. E nesse estado em casa não é um lugar ao qual você vai, é o que você carrega. O estado que você está vivendo agora, esse estado de entremundo, de ser quem não é mais e ainda não completamente quem será, é o estado mais fértil que existe. Não porque é confortável, porque é aberto. Quando uma identidade está rigidamente consolidada, ela filtra o que pode entrar. Filtra oportunidades, informações, relacionamentos, possibilidades, versões da realidade. Qualquer coisa que não corresponda ao que já é definido como possível dentro do blueprint que a sustenta. Não conscientemente, automaticamente. Da mesma forma que o olho não vê o que não está procurando, não por escolha, mas por estrutura.
A identidade só consegue reconhecer o que é compatível com o que já é. Mas quando uma identidade está em dissolução, quando os fios que a mantinham coesa estão afrouxando, quando o blueprint antigo está sendo desmontado antes que o novo esteja completamente formado, o filtro cai. E o que entra nesse estado é tudo aquilo que estava bloqueado pelo que você era. Informações que antes eram invisíveis porque não cabiam no sistema de referência que você usava. Pessoas que antes não encontrariam caminho até você porque a frequência que você emitia não ressonava com o que elas carregam. Possibilidades que antes pareciam pertencer a outras pessoas porque sua definição de si mesmo as colocava fora do alcance. Tudo isso se torna disponível quando o filtro cai. Essa é a promessa do estado em que você está. Não conforto, abertura, não respostas, possibilidade, não chegada. Começo de algo que não existe no mapa antigo. E o que você faz com essa abertura? Como você a habita? Se você a habita com presença ou com medo, se você deixa o novo entrar ou corre de volta para o familiar, porque o novo ainda não tem a forma reconhecível que te daria segurança, esse é o ponto onde o processo pode ser acelerado ou retardado. Não completamente. O processo vai acontecer de qualquer forma, porque algo dentro de você já iniciou e não há volta. Mas a velocidade, a suavidade, o custo de atravessar, esses são influenciados por como você responde ao que está acontecendo. Muito do que cria sofrimento nesse processo, e isso precisa ser dito com toda a clareza possível, porque é onde mais pessoas ficam presas. Não é o processo em si. É a história sobre o processo. A história de que você está atrasado em relação a onde deveria estar, de que outros estão avançando enquanto você está aqui, nesse estado de entremundo, de que existe uma versão correta desse processo, mais rápida, mais clara, mais espetacular, e que você, por alguma razão, não está tendo acesso a ela, de que se você estivesse fazendo tudo certo, o estado seria diferente. Essa história não é verdade. Não existe um calendário para isso. Não existe a versão certa que deveria estar acontecendo agora. Não existe um modelo de comparação que seja relevante, porque ninguém está no seu caminho específico, com a sua história específica e a sua frequência específica. Existe apenas o que está acontecendo. E o que está acontecendo? O esvaziamento, a quietude, a estranheza persistente, a perda do sabor das coisas antigas. Não é atraso, não é falha, não é sinal de que você está fazendo errado. É o processo exato, com a precisão exata, no momento exato. E quando essa história cai? Quando você para de se comparar com uma versão imaginária de si mesmo que deveria estar em outro lugar e para de julgar o processo atual contra um padrão que nunca foi real, o que sobra é apenas o estado presente. E o estado presente, quando você para de lutar contra ele, tem uma qualidade de completude que é difícil de nomear. Uma qualidade de nada estar faltando. Não porque tudo chegou, mas porque você está inteiramente no que é, sem estar em outro lugar ao mesmo tempo, sem estar dividido entre o que é e o que deveria ser, completo no meio, completo no processo. Não apesar de estar no limiar, por causa disso. Você começou sentindo que algo estava fora de lugar. E o que foi dito aqui é que fora de lugar é exatamente onde você precisa estar para chegar onde está indo. Não como consolo, como mapa. O terreno do salto não se parece com o terreno que você conhecia. Não tem as mesmas referências, não tem os mesmos sinais, não tem a sensação de progresso que o terreno antigo tinha quando você avançava nele. Mas tem alguma coisa que o terreno antigo nunca teve. Tem a sensação quieta e crescente de que você está indo na direção certa não apesar da desorientação, mas através dela. Que a desorientação não é obstáculo ao processo, é parte do processo. Que o não saber não é ausência de direção, é o espaço onde a direção real, a que é verdadeiramente sua, pode aparecer. E isso específico, é algo que não pode ser ensinado. Só pode ser reconhecido, e você acabou de reconhecer. O próximo passo já está se formando dentro de você, não como plano, como estado que já tem peso, que já tem textura, que já está mais presente do que estava no começo desse caminho. E estados se movem, não quando você decide que devem mover, quando é a hora. E a hora
Você já sabe sem precisar de confirmação de ninguém, é mais próxima do que parece. Você não está esperando o salto. Você já está nele.